Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Pai amoroso. O Senhor cuida tanto de nós, embora nós sejamos tão pecadores. Abençoe este novo dia, abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra. Abra o nosso coração e nossa mente para que possamos ouvir a Tua Palavra, possamos entendê-la, crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 13, que diz assim: Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas, para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você já ouviu uma conversa de duas pessoas que estão falando em outra língua que você não conhece? Você não sabe o que eles estão falando porque não conhece a língua deles. Eles já se comunicam normalmente. Mesmo a pessoa que aprende uma língua como o inglês, se não praticar a conversação, logo esquece o idioma e não entende mais nada. Jesus, no Evangelho de hoje, é perguntado por que ele fala por meio de parábolas ou histórias como a do semeador que acabamos de meditar até ontem. Ele responde que é para os que não creem, não entenderem mesmo, porque não creem em Cristo como seu Salvador. E por outro lado, aos que creem, fica muito mais fácil entender as coisas de Deus falando histórias do dia a dia das pessoas. Por mais simples e fácil que seja compreender o amor de Deus, que chega ao ponto de sacrificar o seu único Filho Jesus Cristo para pagar os nossos pecados e nos dar o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, para muitas pessoas isso não é verdade. Não creem que Jesus é o Senhor e Salvador, não aceitam e por isso não recebem a graça e o amor de Deus que foi disponibilizada para eles na cruz de Cristo. Assim, o ensino por parábolas ou histórias para aqueles que têm fé muito simples, concreto e verdadeiro, aumentando a fé, a esperança e o amor de Deus na sua vida. Para os que não creem, também não entendem, permanece uma coisa totalmente sem sentido para eles. Jesus explica assim para os seus discípulos: A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais para que tenha ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. Veja bem, estimado irmão e irmã, Deus tem o profundo desejo de salvar todos os seres humanos do pecado, do diabo e do inferno. Por isso Jesus Cristo sofreu na cruz para satisfazer a justiça de Deus, que exigia que por cada pecado houvesse uma reparação, um castigo. Jesus na cruz sofre por todos os pecados cometidos por todos os seres humanos no mundo. Quando Jesus disse está consumado, afirmou categoricamente que ele venceu o pecado, o diabo e o inferno. Ele conquistou para toda a humanidade pecadora o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. 1 Timóteo 2, 4 a 6 diz assim: Ele, Deus, quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados.
Esta foi a prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. Isto que Cristo conquistou para todo mundo é recebido individualmente pela fé em Cristo como Senhor e Salvador. Quem não tem fé não recebe o que Cristo conquistou na cruz e será condenado ao inferno. Por causa da falta de fé, tudo que a Bíblia nos traz sobre o maravilhoso amor de Deus em Cristo, para essas pessoas, não faz sentido. E assim se cumpre o que Jesus falou no texto. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem nem entendem. Por outro lado, a palavra de Deus é a sabedoria de Deus e é a vida da pessoa que crê, o cristão. Para nós cristãos, Jesus Cristo é a coisa mais concreta e real que existe no mundo. Ele está presente em nossas vidas diariamente, nos protegendo, amparando e abençoando. A nossa vida só tem sentido porque temos Cristo junto de nós e a esperança da vida eterna nos céus. É tão bom sabermos que quando acontece algo bom em nossas vidas é Deus nos abençoando. É tão bom saber que Deus está presente em nossas vidas nos momentos difíceis e nas aflições. É tão bom poder dobrar os joelhos e orar a Deus na certeza de que Ele nos ouve e vai nos ajudar. É tão bom ser guiado pela palavra infalível de Deus. É tão bom saber que temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna em Cristo. É tão bom chamar o Deus Todo-Poderoso de Pai Nosso, não é? Esta mesma diferença entre o que crê e o que não crê, o apóstolo Paulo descreve assim em 1 Coríntios 1, 18 a 25. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de loucura. Os judeus pedem milagres como prova. Os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nós somos chamados das trevas do pecado e do inferno para a maravilhosa luz da salvação em Cristo. Que nós possamos nos alegrar com a mensagem de salvação, que nós possamos viver segundo a tua santa palavra e que possamos testemunhar a nossa fé para este mundo que anda tão afastado de ti e perdido. Abençoa, Deus, esse dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.